Convidamos agora a senhora doutora Marina Meyer, diretora jurídica da ABGD, para a sua apresentação. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui nesse grande evento organizado pelo Grupo FRG para falar um pouco de políticas públicas na área de mobilidade urbana, todas as questões que estão acontecendo aí, veículos elétricos, a parte de políticas públicas, a legislação, a parte regulatória, o consumidor aí também ditando novas regras, né, e esse consumidor interagindo aí com a questão da mobilidade urbana, como que a energia vai interferir cada vez mais na questão da mobilidade urbana, e a gente também trazendo um pouquinho das questões regulatórias nesse campo de extrema importância para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Meyer, eu sou advogada na área de energia já há algum tempo e estou atualmente como diretora jurídica da ABGD, que é a principal associação do setor de geração distribuída. Hoje a gente tem mais de 800 associados aí, trabalhamos com todas as fontes de energia. Geração distribuída é o nosso sonho, a gente respira geração distribuída, assim como toda a parte regulatória do direito de energia, né, questões importantíssimas aí acontecendo nesse cenário de transição energética, pelo qual o setor elétrico brasileiro atravessa, né, o mundo inteiro nessa onda aí da digitalização, da descarbonização e da descentralização da energia, e toda essa questão também converge para a mobilidade urbana. Alguns países já colocaram normas e prazos, né, inclusive para o término ali de fabricação de veículos a combustão. O Brasil ainda não, mas esperamos que isso venha acontecer no futuro próximo. Então, eu vou começar minha apresentação aqui para vocês e vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas nessa questão dos veículos elétricos e a parte regulatória. Trouxe aqui para vocês, antes da gente entrar no assunto, né, nas principais normas aí do setor, especificamente que trata dos veículos elétricos, um contexto inicial dos dois ambientes de contratação de energia que a gente tem no nosso Brasil, no setor elétrico brasileiro, para a gente entender aí como que funciona toda essa abordagem aí das normas no setor de energia. Então, vamos lá. A gente tem atualmente, então, no Brasil, dois ambientes de contratação de energia. O ambiente de contratação regulado, ou mercado regulado, né, que a sigla é o ACR, e o ambiente de contratação livre, ou mercado livre. O ambiente de contratação livre, ou ACL, ou mercado livre, ele é completamente diferente do mercado regulado. Né? E o mercado regulado, por outro lado, a gente vai ter ali dentro dele uma estrutura tarifária, um monopólio natural composto ali pelas principais distribuidoras de energia. Os preços, eles são extremamente regulados, né? A gente tem aqui concessionárias de transmissão e distribuição, os agentes estão conectados no sistema interligado nacional, e a gente vai ter aqui no ambiente de contratação regulado ou mercado regulado, consumidores de energia cativos. Por que eu trago isso aqui para vocês? Porque a geração distribuída, né, quando eu vou utilizar o fio da distribuidora, ela está inserida dentro do mercado regulado. E, por outro lado, a gente tem um ambiente de contratação livre ou mercado livre, no qual o preço da energia é livremente negociado entre as partes. A gente tem ali os consumidores livres, os comercializadores, os autoprodutores, os produtores independentes de energia. E nesse contexto também da mobilidade urbana, dos veículos elétricos inserindo aí, né, no contexto da energia, a gente vai trabalhar com os dois ambientes de contratação de energia. Quer a gente trabalhe no ambiente de contratação regulado, quer a gente tenha alguma interface dos veículos elétricos com a geração distribuída, nós já vamos ver lá na frente, e trazendo também aí para vocês um contexto geral dos veículos elétricos, da política pública, da principal política pública hoje na questão de mobilidade urbana, que eu, Marina, entendo, que é inclusive defendida pela BGD,
que é estar dentro do Código Brasileiro de Energia Elétrica. Então, a gente tem um anteprojeto aí já apresentado pelo deputado Lafayette Andrada, a ABGD apoia esse projeto, e dentro do Código Brasileiro de Energia Elétrica, a gente tem um capítulo específico ali para veículos elétricos, para toda essa questão da mobilidade urbana. Contudo, antes da gente, né, falar do Código Brasileiro de Energia Elétrica, eu trouxe para vocês aqui os principais marcos regulatórios que a gente já tem hoje em vigor no Brasil, que tratam aí, de certa forma, dos veículos elétricos. Então, a gente tem uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, do ano de 2015, lá atrás, a número 573, que ela já tem uma previsão aí de veículos elétricos, mas com uma potência máxima pequenininha. A gente tem também uma outra resolução do Ministério de Infraestrutura, associada ao CONTRAN também, que ela consolida aí o processo de formação de condutores de veículos elétricos, que é a resolução 789 de 2020. A gente tem também a previsão no Código Brasileiro de Trânsito, né, o CTB, no artigo 120 lá, como que funciona a questão do registro dos veículos elétricos, e, por fim, a gente tem uma resolução normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, que é a resolução 819 do ano de 2018, que trata especificamente das atividades de recarga de veículos elétricos. Contudo, pessoal, muita gente me pergunta, doutora Marina, mas por que essa resolução, então, a gente tem algumas lacunas? Sim, a gente tem algumas lacunas, a gente tem ali questões ainda não previstas na norma, e isso a gente chama no direito de uma norma em branco. Então, ela vai ser preenchida conforme a tecnologia vai surgindo, conforme as questões também de ordem social, de ordem que impactam toda a questão regulatória e do contexto no qual a gente passa por ele, né, que é a questão da mobilidade urbana, da própria elaboração das políticas públicas, que elas vão acontecendo de maneira gradual. Então, essa norma, apesar dela não ser uma norma completa, a resolução 819 da ANEEL, pessoal, ela traz lá já alguma previsão de como que tem que ser feita as atividades de recarga de veículos elétricos hoje no Brasil, ok? E aí, falando dessa resolução, a gente tem lá o contexto, né, o conceito do que é veículo elétrico. Então, todo veículo movido por motor elétrico, né, em correntes fornecidas ou através de alguma bateria recarregável ou por outro dispositivo portátil de armazenamento de energia elétrica e recarga que seja proveniente de uma fonte externa ao veículo, né? Toda essa questão aí do armazenamento de energia ligada também com essas novas tecnologias, com aquela questão lá atrás que eu mencionei para vocês, dessa nova era pelo qual o mundo inteiro atravessa, e o Brasil também, que é a digitalização, a descarbonização e a descentralização da matriz energética como um todo, e dessas questões novas estarem surgindo, né, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ela traz também o conceito de estação de recarga, né, então como que ela tem que ser feita, qual que é esse conceito aí, que é um conjunto de softwares ou equipamentos utilizados para o fornecimento de corrente alternada ou contínua ao veículo elétrico, instalado em um ou mais invólucros com funções especiais de controle e de comunicação e localizadas fora do veículo. Né, como eu disse para vocês, é um conceito ainda muito primário, que a gente vai trabalhar ele ao longo dos anos aí. Eu acredito que 2021 vai ser um ano muito promissor para isso, para a gente chegar a essa adequação perfeita e essa adequação da norma estar junto com a realidade atual, da gente já estar aí com vários veículos elétricos. Como que a gente vai fazer essa estação de recarga, como que eu posso utilizá-la de maneiras conectando ao mercado regulado ou ao mercado livre, se eu posso produzir a minha própria energia em geração distribuída, e fazendo um paralelo com a geração distribuída, e utilizar aquela estação de recarga. Então, todos esses pontos aqui trazidos já na resolução 819 do ano de 2018 da ANEEL, ainda a gente não tem essas respostas, né? E a gente vai começar a enxergar um pouquinho sobre isso no Código Brasileiro de Energia Elétrica, tá? Então, ela traz ali os principais conceitos: veículo elétrico, estação de recarga e o ponto de recarga também, como que ele tem que seguir determinados padrões. Contudo, ainda não é, né, satisfatória para o que a gente precisa para a nossa realidade.
A instalação, então, da recarga, né, conforme a resolução 819, ela deve ser comunicada previamente à distribuidora de energia local, né, caso a instalação individualmente ou em conjunto com outros equipamentos resulte na necessidade de solicitação de fornecimento inicial de energia, de aumento ou redução daquela solicitação de acesso na rede, da alteração do nível de tensão, e havendo qualquer alteração naquela comunicação feita para a distribuidora, o acessante que está solicitando a instalação daquela recarga tem a obrigação de informar para a distribuidora qualquer alteração. Havendo também cobrança na estação de recarga da distribuidora, essa pode se dar a preços livremente negociados, né, sendo aplicado, nesse caso, os procedimentos e as condições de uma prestação acessória ali trazida, inclusive em outra resolução normativa da agência, que é a resolução 581, e a gente vai ver que isso muda um pouquinho com a introdução e o conceito do Código Brasileiro de Energia Elétrica e os veículos elétricos e a estação de recarga inserida ali num capítulo específico dentro do Código. Aonde que a gente traz isso lá, então, nesse anteprojeto de lei que trata especificamente do Código Brasileiro de Energia Elétrica? A gente tem ali a recarga veicular trazida num capítulo específico, no artigo 180 da última versão, tá, pessoal, do Código Brasileiro de Energia Elétrica, e lá também a gente tem aí o conceito um pouco parecido com a resolução anterior da ANEEL que eu mencionei para vocês. Então, a gente vai ter também a recarga sendo realizada por concessionárias, permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. A gente tem também o conceito ali do veículo elétrico, como que ele é importante para a gente entender aí toda essa questão da ligação da estação de recarga. Então, vai ser o veículo movido por motor elétrico, em que as condições fornecidas seja por uma bateria recarregável ou por outros dispositivos de armazenamento de energia elétrica recarregáveis, a partir sempre de fontes provenientes externas ao veículo, né? E isso aí é importante a gente ter esse conceito que vai ter de encontro com o nome, né, da estação de recarga. E a estação de recarga também a gente, né, manteve ali um pedacinho da resolução, o conjunto de softwares e equipamentos utilizados para fornecimento de corrente alternada ou contínua ao veículo elétrico, instalada em um ou mais invólucros. Isso também ficou o conceito parecido ali com a resolução já em vigor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Contudo, a gente considera algumas nuances que vão ser as questões novas que a gente vai ver daqui para frente, o que veio de novidade, né, já que essas questões vieram semelhantes na introdução da recarga de veículos elétricos no Código Brasileiro de Energia Elétrica. A gente tem ali a instalação da recarga com algumas regrinhas, tá, pessoal? Então, dentro do Código Brasileiro de Energia Elétrica, a gente tem ali como obrigatória essa instalação de recarga sendo feita para municípios superiores a 50 mil habitantes. A gente vai ter essa estação de recargas com cobranças sendo feitas por tarifas reguladas. Então, a distribuidora, né, mais uma vez aí, ditando a regra para a minha estação de recarga. Ela poderá ser feita individualmente no sistema de medição exclusivo, só que nesse caso ela tem que considerar aquela unidade consumidora independente ou em conjunto com outros equipamentos pertencentes a uma unidade consumidora. Isso aqui também a gente vai trabalhar um pouquinho esse conceito com a questão da geração distribuída, e o responsável pela estação de recarga ela deve comunicar à concessionária ou à permissionária ou à distribuidora de energia elétrica quando ele tiver uma solicitação de fornecimento inicial, ou tiver alguma questão de aumento ou redução de carga, ou até mesmo alteração do nível de tensão, ok? Então, aqui a gente já começa a ver algumas questões diferentes sendo introduzidas no Código Brasileiro de Energia Elétrica em relação à instalação da estação de recarga. E por que isso é importante, pessoal? É importante porque os consumidores com a estação de recarga, perdão, eu pulei esse slide aqui, eles vão ter que observar aí obrigatoriamente as tensões iniciais
né, de solicitação de atendimento para aquela unidade consumidora daquela estação de recarga. Então, quando a tensão for igual ou superior a 2,3 kW, ele tem que seguir aqui um contrato de compra de energia elétrica conforme o disposto ali no Código Brasileiro de Energia Elétrica, né, no artigo 250. Quando ele for um autoprodutor de energia e a potência dele for superior a 5.000 kW ou 5 MW, ele vai seguir uma outra regra. E por fim, quando ele tiver uma potência igual ou inferior a 5.000 kW ou 5 MW, ele vai observar também uma outra regra específica. Sendo que em qualquer tensão, isso aqui é uma regra geral que vale para todo mundo, por micro ou mini geração, conforme previsto lá nesse inciso aqui do artigo 187 do Código Brasileiro de Energia Elétrica, ele vai poder participar, nesse caso, como uma exceção do sistema de compensação de energia elétrica. Por que eu disse exceção, pessoal? Porque a regra geral é que uma estação de recarga não pode participar do sistema de compensação de energia elétrica trazido ali no contexto do Código Brasileiro de Energia Elétrica. Por que isso? A gente vai ver aqui no próximo slide, que eu voltei mas a gente pulou ele. Porque a gente tem um artigo específico ali no Código Brasileiro de Energia Elétrica falando que é proibida, é vedada a participação de veículos elétricos no sistema de compensação de energia elétrica, que trata ali o artigo específico do Código Brasileiro de Energia Elétrica, que é o artigo 194, tá, que fala do sistema de compensação de energia elétrica como regra geral. Contudo, a gente já viu aqui a exceção que eu trouxe no slide anterior para vocês, e se for conectada a uma estação de recarga. Repetindo, tá, pessoal? Em qualquer tensão com micro ou mini geração, conforme estabelecido no artigo 187 do Código Brasileiro de Energia Elétrica, que ela poderia participar do sistema de compensação de energia elétrica em qualquer tensão, pela concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, num ambiente de contratação regulado. Então, a exceção que eu tenho é que a minha estação de recarga, ela pode participar do sistema de compensação de energia elétrica desde que ela esteja na geração distribuída. Então, voltando lá no início da minha apresentação, você lembra que eu trouxe para vocês os dois ambientes de contratação de energia, o mercado regulado, no qual está inserida a geração distribuída, e o mercado livre, no qual estão inseridos outros consumidores livres, especiais, e no qual os preços eles são livremente negociados pelas partes e são submetidos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Os dois mercados são diferentes do outro. Então, a minha exceção aqui, para eu fazer essa comercialização, entre aspas, da minha energia gerada a mais ali, da minha energia excedente, na minha estação de recarga, é somente se eu estiver no ambiente de contratação regulada. Então, a geração distribuída vai estar interagindo ali também e conversando com a minha estação de recarga, beleza? Dito isso, pessoal, importante a gente, então, observar que toda unidade consumidora, ela pode estar conectada ali com a estação de recarga, desde que ela observe as regras que vão surgir. Então, se for o Código Brasileiro de Energia Elétrica, ela vai ter que observar o Código Brasileiro de Energia Elétrica, as regras da estação de recarga, mais as regras internas e os padrões disponibilizados por cada distribuidora, cada concessionária de energia, além dos órgãos oficiais competentes, ok? Então, por isso que essa interação aqui dos veículos elétricos, né, dessa questão da mobilidade urbana surgindo aí e conversando com o sistema de compensação de energia elétrica hoje na geração distribuída, né? Aqui é a regra geral e a exceção a gente já viu como que pode ser feita dentro do mercado regulado apenas, ok? Dito isso, pessoal, a gente tem aqui, então, que se a gente for consultar lá o Código Brasileiro de Energia Elétrica e trazendo esse contraponto aí, né, e essa comparação com a geração distribuída, a gente tem essa previsão expressa lá nesse artigo 194 do Código Brasileiro de Energia Elétrica, que nos traz essa possibilidade aí. Quem que pode aderir ao sistema de compensação de energia elétrica? Então, os consumidores de energia, pessoas físicas ou jurídicas, com as suas respectivas unidades consumidoras, com micro ou mini geração distribuída, em
integrantes de EMUCs, né, que são os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, ou integrantes de geração compartilhada, né, consórcio, cooperativa, ou caracterizada ainda como autoconsumo remoto, né? Tendo também aqui, nessa questão toda do artigo 194, uma outra exceção, né? A gente tem essa exceção, inclusive na resolução 482, que trata da geração distribuída, que os consumidores livres ou especiais, eles não podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica. Isso aqui também é trazido para essa exceção aqui do Código Brasileiro de Energia Elétrica em relação a quem pode participar do sistema de compensação de energia elétrica nesse contraponto aí com os veículos elétricos, tá? A gente tem também uma questão nova sendo inserida ali na questão dos veículos elétricos e também isso está dentro do que eu trouxe para vocês, comparando ali os dois ambientes de contratação de energia, tanto o ambiente de contratação de energia regulada, ou mercado regulado, como o mercado livre. A gente tem uma previsibilidade ali no código de um mecanismo novo, pessoal, que é esse mecanismo aqui de compensação de sobras e déficits, ou MCSD, que é um processo de realocação entre os agentes de distribuição participantes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, dessas sobras e déficits dos montantes de energia contratados no ambiente de contratação de energia regulado, ou seja, no mercado regulado. Uai, então o que é isso aqui? A gente vai poder ter no futuro, não sabemos ainda como virá, tá, pessoal? Isso aqui vai ser uma outra norma que a gente vai ter que ter uma regulamentação específica para esse ponto, se a gente vai ter a permissão ou não aí de eventual excedente de energia na minha estação de recarga, se eu vou poder comercializar aquele excedente ou destinar aquele excedente, enxergando ali minha unidade consumidora, a minha estação de recarga como uma unidade consumidora, se eu vou poder disponibilizar aquele excedente de energia ou não. Pelo que a gente tem escrito aqui hoje, na redação atual do Código Brasileiro de Energia Elétrica, a gente teria esse mecanismo aí de compensação de sobras e déficits, né, que é parecido com uma eventual aí transferência ou comercialização dessa energia excedente, uma outra questão nova também. É isso aí, pessoal, espero que tenha ficado claro, não sei se eu corri aqui um pouquinho no final em função do meu tempo, mas eu procurei trazer aqui as principais questões que a gente tem hoje sendo abordadas em relação aos veículos elétricos, as estações de recarga, né, como que vai funcionar ali, se eu quiser fazer um carport, colocar ele em geração distribuída, se eu conecto ele em GD, como que eu vou fazer com a minha energia, com a minha unidade consumidora, frente ao que a gente tem da regra atual, que eu trouxe lá no início para vocês, da resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que já trata sobre isso de maneira um pouco precária, a gente vai ter que ter essa regulamentação ainda sendo preenchida por outras normas, né, em relação a isso. O Código Brasileiro, apesar de ele ter começado a tratar um pouquinho desse assunto, eu acredito ainda que a gente vai ter que ter mais políticas públicas sendo desenvolvida na área da mobilidade urbana, da mobilidade elétrica, dos veículos elétricos aí, dentro desse conceito novo, inclusive, da transição energética pelo qual o Brasil inteiro atravessa e o mundo inteiro. Muito obrigada, está aqui o meu contato, fico à disposição de vocês. Até a próxima. Agradecemos a senhora doutora Marina Meyer, diretora jurídica da ABGD, por sua apresentação.